Na aula de hoje, vamos aprender a instalar e configurar o serviço DHCP no servidor Debian para gerenciar automaticamente a distribuição de IPs na rede local. O DHCP é essencial para facilitar a administração de redes, atribuindo IPs dinamicamente aos dispositivos sem a necessidade de configuração manual. Vamos lá! Na aula anterior, nós montamos este cenário virtualizando o servidor Linux e uma estação Windows. Neste servidor, configuramos o IP 192.168.0.1 na placa de rede que se comunica com a rede interna. Vamos planejar o serviço DHCP neste range, iniciando em 192.168.0.100 e finalizando em 192.168.0.200. Ou seja, o DHCP irá distribuir IPs neste range. Importante sempre deixar uma reserva inicial ou final para alguma impressora de rede ou servidor de banco de dados, por exemplo, que necessitam de um IP fixo. Este daqui é o cenário que a gente configurou na aula anterior. Antes de fazer a configuração do serviço DHCP no Linux, aqui na estação Windows, eu vou abrir as configurações de rede. Aqui em Configurações Avançadas de Rede, vou selecionar aqui esta opção, Alterar opções de adaptador. Vou selecionar a interface de rede com o botão direito do mouse, Propriedades. E aqui, Protocolo IP versão 4. Vou selecionar e clicar em Propriedades. Aqui a gente vai deixar selecionado essas opções para obter um endereço IP e também um DNS de forma automática. OK. E ainda aqui na estação Windows, eu vou abrir o prompt de comando e vou digitar aqui o comando ipconfig. Este comando verifica o IP na estação Windows. A gente percebe aqui que foi atribuído o IP 169.254.222.167 a essa estação, que é um endereço que o Windows atribui automaticamente quando ele não consegue fazer a configuração automática. Uma curiosidade, essa faixa de endereços é chamado de APIPA. Um teste bem importante que precisa ser feito é pingar o servidor. Então, aqui no prompt, eu vou digitar o comando ping espaço 192.168.0.1, que é o IP que foi configurado na interface do servidor Linux. Eu vou aqui pressionar o Enter. E a gente percebe que essa estação Windows não consegue se comunicar com o servidor. OK. Aqui no servidor, eu vou logar com o usuário root. Todas as configurações que a gente vai fazer no servidor precisam ser feitas como root. Comando clear para limpar a tela. E para instalar o serviço DHCP no Debian, a gente digita o comando apt install isc-dhcp-server e pressiona o Enter. Vou confirmar a instalação. A instalação foi feita e esses erros que estão sendo exibidos se referem à configuração do serviço e não à instalação. Deixa eu explicar isso melhor. O DHCP é um serviço bem importante e ele inicia automaticamente junto com o servidor. Eu acabei de instalar e não fiz nenhuma configuração de range de IPs. Por isso que ele está dando essas mensagens de erro. Eu vou aqui mais uma vez limpar a tela, comando clear. E vou digitar o comando system
ctl espaço status espaço isc-dhcp-server e vou pressionar o Enter. Aqui a gente percebe que ele foi carregado, porém houve falha na ativação do serviço. Ok, mais uma vez vou limpar a tela e vou iniciar configurando a interface de rede que vai disparar os IPs na rede interna. Para isso, eu vou acessar o diretório default, que está dentro do diretório etc. Comando cd espaço /etc /default. Comando ls para listar os arquivos e diretórios. E o arquivo que precisa ser indicado à interface de rede é esse arquivo isc-dhcp-server. Eu sempre recomendo, antes de editar um arquivo de configuração, fazer uma cópia de segurança. Para isso, a gente digita o comando cp isc-dhcp-server isc-dhcp-server.bkp. .bkp ou .old é apenas uma sugestão. O Linux não tem a extensão do arquivo. Vou pressionar o Enter, mais uma vez o comando ls. A gente tem aqui agora uma cópia de segurança deste arquivo. E para editar este arquivo, eu vou digitar o comando nano espaço isc-dhcp-server. Vou pressionar o Enter. Interfaces V4, a gente identifica aqui com a nomenclatura da interface de rede do servidor. No meu caso, EMP0S8. Lembrando que se você estiver em um servidor real, provavelmente esta nomenclatura é outra. Todas essas informações foram passadas na aula anterior. Caso tenha dúvidas, pause o vídeo e assista novamente esta aula. Combinação de teclas Ctrl+O para gravar este arquivo e combinação de teclas Ctrl+X para sair do editor Nano. Mais uma vez, comando Clear para limpar a tela. O próximo passo é editar o arquivo principal de configuração do DHCP. Para isso, eu vou voltar um nível com o comando cd espaço ... Enter. E agora eu vou entrar no diretório DHCP. Atenção, esse diretório DHCP está dentro do diretório etc. Comando cd espaço DHCP, Enter. Comando pwd para a gente ter certeza que está aqui dentro, /etc /dhcp. Comando ls para listar os arquivos. E o arquivo principal de configuração do serviço DHCP é o arquivo dhcpd.conf. Antes de editar este arquivo, eu vou fazer uma cópia de segurança. Comando cp dhcpd.conf espaço dhcpd.conf.bkp. Enter. Mais uma vez, comando ls. Temos agora uma cópia de segurança deste arquivo. E para editar o arquivo, eu vou digitar nano espaço dhcpd.conf. Enter. Aqui em cima, Option Domain Name. Vou mudar para localhost. Na linha de baixo, Option Domain Name Servers. Aqui eu vou inserir o IP 192.168.0.1. Ou seja, este servidor, além do serviço DHCP, ele também vai ser o servidor DNS. Nós vamos configurar este serviço na próxima aula. Não vou mexer nessas configurações de tempo de vida do IP. E rolando aqui para baixo no próprio script, a gente tem aqui um template para configurar o range de IPs. Vamos lá!
Eu vou descomentar essa linha. Subnet, no nosso exemplo, vai ser aqui 192.168.0.0. Netmask, que é a máscara de rede, 255.255.255.0. A gente vai trabalhar com esta rede. Range, aqui na linha de baixo, vou descomentar. Aqui a gente vai atribuir os IPs às estações, iniciando em 192.168.0.100, espaço, finalizando em 192.168.0.200. Na linha de baixo, vou descomentar Option Routers e vou configurar aqui o IP 192.168.0.1. Ou seja, este servidor Linux também vai ser o gateway da internet. É ele que vai compartilhar a internet com a rede local. E aqui embaixo vou descomentar esta chave. E a dica aqui é pausar o vídeo e conferir estas configurações. Qualquer errinho aqui, tanto de sintaxe quanto de configuração dos endereços, vai dar erro no serviço. Combinação de teclas Ctrl+O para gravar esse script. Enter. Combinação de teclas Ctrl+X para sair do editor Nano. Comando Clear para limpar a tela. E para verificar se não tem nenhum erro no script, a gente pode digitar o comando dhcpd -t. Eu vou pressionar o Enter. Este comando verifica a sintaxe do script. Se tivesse algum erro aqui, ele ia apontar. E para finalizar, a gente precisa reiniciar este serviço. Para isso, vou digitar o comando systemctl restart isc-dhcp-server e vou pressionar o Enter. Quando o Linux não se manifesta, é sinal que está tudo ok. Comando Clear para limpar a tela e o comando systemctl status isc-dhcp-server. Enter. O serviço DHCP foi carregado e está ativo. Perfeito. Aqui na estação Windows, mais uma vez eu vou abrir aqui o prompt de comando cmd. E mais uma vez vou digitar o comando ipconfig. Enter. Percebam agora que esta estação Windows recebeu o IP 192.168.0.100. Este IP foi atribuído de forma automática pelo serviço DHCP que a gente instalou no servidor Linux. Uma observação, a estação Windows ela fica na escuta por endereços IPs, e caso ainda não tenha renovado o IP desta estação, você pode digitar o comando ipconfig /renew para forçar a renovação do endereço IP. Perfeito. Comando cls aqui na estação para limpar a tela. E um teste bem importante é pingar o servidor. Comando ping 192.168.0.1. Temos agora resposta do servidor. Uma observação, a gente não tem internet nesta estação Windows. Vamos abrir um site aqui, www.google.com. Sem internet. Eu recebo aqui o endereço IP, o DNS e o gateway, porém eu ainda não configurei estes serviços no servidor Linux.
E uma última dica, antes de encerrar a aula, aqui no servidor a gente também consegue verificar os endereços IPs que foram atribuídos às estações Windows. Eu vou aqui limpar a tela, comando clear, e vou digitar o comando dhcp-list e vou pressionar o Enter. Perfeito. Por enquanto é só.